Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo, para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Fala, ô Paquito, você é o inimigo do humor, vai lá. Vamos lá. Tem uma última da Ana Jesus aqui de novo, que ela falou assim, você acha que o cenário político atual do mundo, inclusive no Brasil, está relacionado com os eventos do Apocalipse? Acho que o Apocalipse vem se cumprindo desde que ele foi escrito. O Apocalipse, ele é cíclico? Ele é uma coisa que acontece e se repete? Ele é uma linearidade que cresce de maneira espiral. Como assim? Ou seja, você sai Tem a linha do tempo. Na linha do tempo, certo. Porque a história é espaço-temporal, é linear. Eu não estou lidando com mecânica quântica, com mundos paralelos. Eu estou falando aqui que na história linear da humanidade. Tá. Então ele começou nos dias de João. Aliás, antes de João, o mundo já era apocalíptico. O mundo nunca não foi apocalíptico. Tá. Nunca não foi. O livro do Apocalipse, Jesus deu o Apocalipse dele em Mateus 24, em Lucas 21 e 22. Tem os pequenos apocalipses de Jesus. João recebeu aquela revelação já velho, como exilado político na ilha de Patmos, porque a mensagem do Evangelho era interpretada politicamente por Roma, porque eles não cultuavam o imperador e eles diziam que o único Senhor era Cristo Jesus e não o Kaiser, e não César. Então isso era uma subversão. Por essa razão, todos os apóstolos foram mortos, crucificados ou decapitados, menos João, que foi exilado com exilados políticos na ilha de Patmos, onde botavam os piores exilados, os mais subversivos. Ele foi lá só por dizer que Jesus Cristo era o Senhor, num mundo onde César era o Senhor e era a autoridade venerada por todos. Então lá na ilha de Patmos, ele recebe essa revelação. E essa revelação é crescente, ela se cumpriu todinha nos dias de João, exceto por uma coisa. É que Jesus não voltou dos céus à terra. Exato. Mas o ambiente... Porque falta isso para cumprir a promessa. O último Apocalipse. O último, né? O último. Porque o ambiente... O final de todos os ciclos seria isso. O final de todos os aeões apocalípticos. O ambiente era Roma, a cidade das 7 colinas. O anticristo era o imperador. Era o imperador. Estava tudo montado. O falso profeta eram os sacerdotes que davam poder ao imperador e afirmavam que ele era uma divindade. Entendi. As mesmas arquetipias estiveram presentes o tempo todo. Entendi. Então, aquele apocalipse ali teve seu cumprimento no primeiro século, teve seu cumprimento no segundo século, teve seu cumprimento no quarto século, quando Constantino corrompeu a igreja toda como um anticristo, corromperia o evangelho e faria dele uma outra coisa. E nós vivemos de lá para cá... A Segunda Guerra na figura do Hitler... O que você quiser. De lá para cá teve uma quantidade enorme de apocalipses. Um dos mais veementes que a gente teve foi o que aconteceu no século XX. Qual? Na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, foi inegavelmente um apocalipticismo violento. Mas nós estamos de novo no meio de um grande apocalipse fenomenológico, onde nos dias de João, por exemplo, havia estátuas que falavam. Como assim? Hoje em dia você estuda na história, na arqueologia, nas grandes descobertas, a mecânica dos robôs
de pressão de ar que andavam, que acenavam, que abençoavam, feitos de latão. Quase todo o templo tinha o seu próprio robô. Um mecanismo que o Um pessoal mecanismo. acionava. É mesmo? O pessoal, os sábios, Mas para iludir os súditos. Os súditos. Para parecer uma coisa... Olha, nossos ídolos falam. Entendi. Os nossos deuses se E comunicam. era um mecanismo controlados... E não era por humanos, não. Não? Eles faziam era pressão. Era um mecanismo de vapor. Entendi. Que levantava o braço na hora certa, conforme chegava a hora daquele rito. Tinha alguém lá que dava só o toque para deflagrar o processo, mas o mais acontecia. Hoje em dia se sabe que descobriram há não muito tempo atrás o primeiro robô analógico da humanidade construído há 2.500 anos atrás na Grécia, de uma sofisticação extraordinária, com capacidade de medir os astros e a posição deles, onde eles estariam em tempos futuros, de acordo com as observações passadas. Então, a nossa ignorância sobre o passado é extraordinária. O passado já foi muito mais evoluído do que a gente imagina. E muito mais ainda, aí a gente teria que ficar 3 dias conversando sobre isso aqui. Aí, pois bem, hoje a gente está num ponto em que literalmente as nossas estátuas falam e falarão cada vez mais. E daqui a mais... Isso daqui é uma estátua? É uma estátua que fala, e daqui a mais 8, 10 anos, o material de, vamos simplificar chamando de carne sintética, de biosintética... Nanotecnologia. Mas a formação, por exemplo, de uma mulher que você pega nela e sente carne, calor, pulsão, e é só um robô, e que geme, e que fala com a voz mais gostosa, Sim. E que você chega em casa e te serve, e que te trata como um rei, vai estar presente, como Sim. também um marido que não existe, mas que vai estar presente. Um animal, qualquer outra coisa. E não vão ser esses cachorrinhos assim, japoneses, não. Vai ser gente com tua cara que vai ficar... É um Blade Runner, um Blade Runner que você não vai conseguir distinguir. Replicante. É um replicante. Olha só. A gente está andando para lá, meu irmão, e é inevitável, ninguém vai parar esse processo.